na área de psicologia da educação, o Piaget tem sido a nossa principal referência, historicamente. Então, o aparecimento do Vygotsky trouxe uma outra alternativa e o Piaget não é um autor que se preocupe particularmente com a escola, com o professor, com a intervenção pedagógica. O aparecimento do Vygotsky atrai os educadores porque é um autor que fala da escola, fala do professor e valoriza a ação pedagógica e a intervenção. É um autor que valoriza muito a escola, valoriza muito o professor, a intervenção pedagógica, o papel desse educador na formação do sujeito, quer dizer, o sujeito que passa pela escola tem na escola uma instituição fundamental para a sua definição, para o seu funcionamento psíquico. Nasci em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta União Soviética, e morri em 1934, de tuberculose, aos 37 anos. Eu era membro de uma família com uma situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formei-me em Direito, trabalhei como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. Com Leontiev e Luria, formei um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-revolução que buscavam uma nova psicologia. Embora minha produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta. Escrevi cerca de 200 trabalhos científicos, que foram pontos de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação. Uma forma muito interessante da gente entrar na concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, quer dizer, não é inato, não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Então o Vygotsky é um autor, como outros, por exemplo, o Piaget, o Vallon, que é um autor chamado interacionista, porque ele leva em conta coisas que vêm de dentro do sujeito e coisas que vêm do ambiente e tal. Mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nesta questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, né? Então, uma é a filogênese, que é a história da espécie humana, outra é a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie, outra é a sociogênese, que é a história cultural do meio cultural onde o sujeito está inserido, e outra é a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. A filogênese diz respeito à história de uma espécie animal, né? Todas as espécies animais têm uma história própria. E essa história da espécie define limites e possibilidades de funcionamento psicológico. Então, tem coisas que a gente é capaz de fazer, tem coisas que a gente não é capaz de fazer. Então, por exemplo, a gente é bípede, tem as mãos, portanto, liberadas para outros tipos de atividades, tem uma determinada conformação da mão que permite movimentos finos, em pinça, por exemplo, que é uma coisa particular da espécie humana e muito importante. Tem a visão por 2 olhos, que é a visão binocular. Então, tem uma série de características do corpo humano, do organismo, que vão servir de fundamento para o funcionamento psicológico depois. E tem coisas, como eu falei, que a gente faz e tem coisas que a gente não faz. A gente anda, mas não voa, por exemplo, né? E uma das características muito importantes da espécie animal humana é a plasticidade do cérebro. A gente tem um cérebro que é extremamente flexível, ele se adapta a muitas circunstâncias diferentes, e isso está ligado ao fato de que a nossa espécie é a que é menos pronta ao nascer. Quer dizer, o membro da espécie humana é aquele que é menos pronto ao nascer. Então, porque a gente tem uma parte do desenvolvimento tão em aberto, é que também a gente tem um cérebro tão flexível, porque dependendo do que o ambiente fornecer, o cérebro vai se adaptando e vai funcionando de um determinado jeito.
O segundo plano genético de que Vygotsky fala é o chamado ontogênese, que significa o desenvolvimento do ser, quer dizer, de um indivíduo de uma determinada espécie. Então, em cada espécie, o ser, o membro individual daquela espécie tem um caminho de desenvolvimento. Então, nasce, se desenvolve, se reproduz, morre e tal, num determinado ritmo de desenvolvimento, numa certa sequência e tal. E este plano genético da ontogênese está muito fortemente ligado ao da filogênese, porque os dois são de natureza muito biológica, dizem respeito à pertinência do homem à espécie. A gente é membro de uma determinada espécie e, por ser membro dessa determinada espécie, passa por um percurso de desenvolvimento que é um certo percurso e não outro, né? Então aí entra, por exemplo, a criança nasce e só fica na posição deitada, depois ela aprende a sentar, depois engatinhar, depois andar, por exemplo, nessa sequência, e assim por diante. Quer dizer, tem várias coisas que são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma certa sequência de desenvolvimento. O terceiro plano genético postulado pelo Vygotsky é o chamado sociogênese ou história cultural, que é assim a história da cultura onde o sujeito está inserido. Mas não a história no sentido da história do Brasil, a história do mundo ocidental e tal, mas mais as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico, ou que definem, de certa forma, o funcionamento psicológico. Então, essa questão da significação pela cultura tem dois aspectos. Uma que a cultura funciona como um alargador das potencialidades humanas, né? Como eu tinha falado, por exemplo, o homem anda, mas não voa, agora voa porque criou o avião. E um outro aspecto da história cultural é como cada cultura organiza o desenvolvimento de um jeito diferente, né? Então, a passagem pelas fases do desenvolvimento é relida também, ou lida e relida pelas diferentes culturas de formas diferentes. Quanto a isso, um exemplo bem importante é o da adolescência. A puberdade é um fenômeno biológico. Todos os seres humanos passam pela puberdade, né? Amadurecem sexualmente, aparecem caracteres sexuais secundários, possibilita a reprodução, etc. Mas a puberdade é compreendida historicamente de formas diferentes em cada cultura. Então, o conceito de adolescência é um conceito cultural, embora esteja assentado sobre um conceito biológico que é a puberdade. Na nossa cultura, por exemplo, cada vez mais a adolescência é um período bastante estendido, né? Hoje ela é muito mais estendida do que ela era há 30 anos atrás. Hoje talvez uma menina de 9 anos esteja já preocupada em se arrumar, em ter namorado, não sei o quê, e ela pode morar com os pais até os 30 anos e ter uma relação de filha, de adolescente. Outro exemplo interessante é o da terceira idade, como categoria que a nossa cultura criou há muito pouco tempo. Quer dizer, a gente sempre teve o velho, sempre teve o idoso. Mas a categoria terceira idade, como uma categoria que tem produtos de mercado especiais para ela, tem atividades especiais, tem instituições que cuidam disso e tal, e que é consumido assim, é uma categoria claramente cultural. Ela não diz respeito ao envelhecimento do corpo da pessoa, ela diz respeito ao modo como a cultura olha o idoso. A microgênese diz respeito ao fato de que cada fenômeno psicológico tem sua própria história também. Por isso que é micro, no sentido não de necessariamente pequeno, mas com foco bem definido, assim. Então, ao invés de a gente pensar a história do Brasil, a história das famílias de classe média em São Paulo, uma coisa maior, a micro é assim, entre saber uma coisa e não saber, por exemplo, primeiro uma criança não sabe amarrar sapato, depois de um tempo ela sabe amarrar sapato, entre não saber e saber, algo aconteceu e um tempo passou. Então eu posso, interessado em compreender o desenvolvimento, olhar de uma forma micro para esse fenômeno, para a história desse fenômeno. Então, como a criança aprendeu a amarrar sapato é a microgênese do aprender a amarrar sapato. O que é bem interessante a respeito da microgênese é que eu diria que ela é a porta aberta dentro da teoria para o não determinismo. Porque a filogênese e a ontogênese, de certa forma, carregam um certo determinismo biológico, quer dizer, o sujeito está atrelado às possibilidades da sua espécie, do seu momento de desenvolvimento como ser daquela espécie e tal. Na sociogênese tem uma certa tinta determinista em termos culturais, quer dizer, a cultura está definindo por onde você pode se desenvolver, né? Está dando também limites e possibilidades históricos de desenvolvimento. E a microgênese faz a gente olhar para o fato de que
como cada pequeno fenômeno tem a sua história e como ninguém tem uma história igual ao do outro, é aí que vai aparecer a construção da singularidade de cada pessoa e da heterogeneidade entre os seres humanos. Quer dizer, você não encontra duas histórias iguais. Mesmo coisas que podem parecer tão parecidas, resultam diferentes, né? Então, você tem duas crianças na sala de aula, as duas têm 7 anos, as duas vêm de família de classe média, as duas têm pai, sei lá, com cursos de ensino médio, as duas estão naquela escola, naquela sala, moram naquele bairro, é tudo tão parecido. E as crianças não são iguais, porque elas têm experiências diferentes. Uma tem mais irmãos, outra tem menos irmãos, uma assiste muita televisão, outra não assiste, uma foi para a pré-escola, outra não foi. Quer dizer, tem fatos na história de cada um que vão definir a singularidade a cada momento da vida do sujeito. A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, tais como lembrar, comparar, relatar, escolher, é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. A ideia de mediação é a ideia mesmo de intermediação, de ter uma coisa interposta entre uma coisa e outra, né? E no caso do ser humano, a ideia básica do Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada. A mediação pode ser feita através de instrumentos e de signos. A mediação por instrumentos é o fato de que a gente se relaciona com as coisas do mundo usando ferramentas ou instrumentos intermediários. Então, por exemplo, eu vou cortar um pão, eu uso uma faca para cortar o pão. Claro, eu posso também arrebentar com a mão, mas eu uso uma faca para cortar o pão. Ou eu vou cortar uma árvore, eu uso um machado ou uma motosserra e tal. Então, esses instrumentos da tecnologia estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Os signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza semiótica, que a gente chama, ou simbólica, né? Que fazem uma interposição entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por exemplo, entre o sujeito humano, o psiquismo e o mundo, o eu e o objeto, o eu e o mundo, de uma forma que não é concreta como a gente faz com os instrumentos, mas é de uma forma simbólica, né? Então, tem uma primeira forma de signos que ainda tem uma existência concreta. Por exemplo, banheiro feminino e masculino nas portas de sanitários. Tem um chapéuzinho para homem e um guarda-chuvinha para mulher. Isso é um signo, quer dizer, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino e todo mundo compartilha dessa representação, quer dizer, os usuários do sistema sabem que aquilo quer dizer homem, aquilo quer dizer mulher e acertam a informação, né? Tomam posse da informação de uma forma adequada. O fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, por exemplo, não é o próprio ato de telefonar, não está ligado diretamente ao ato de telefonar, é uma informação de natureza simbólica que está interposta entre a intenção de fazer alguma coisa e a própria ação, né? Então ainda é concreto, ainda está visível por outros, está marcado no mundo fora de mim, mas não é de natureza instrumental, é de natureza simbólica, no sentido de que não age concretamente sobre as coisas, mas age num plano simbólico, né? Bom, e um outro plano em que aparecem os signos é o plano totalmente simbólico mesmo, internalizado. As coisas são postas para dentro do sistema psicológico da gente e funcionam como mediadores semióticos ou simbólicos dentro do nosso sistema psicológico. Então, para isso, aparece uma característica que é tipicamente humana, que é a possibilidade de representação mental, a possibilidade de transitar por um mundo que é só simbólico, né? Então, por exemplo, eu vou me relacionar quando eu encontro pela frente um objeto qualquer, por exemplo, uma mesa. Quando eu vejo aquela mesa, eu não estou me relacionando com ela de uma forma não mediada, direta. Então, eu só sinto ela perceptualmente, por exemplo, dou uma trombada na mesa, ou encosto nela e sinto que ela tem uma aresta pontuda, ou eu apoio coisas sobre ela, fisicamente só. Eu olho para aquele objeto e vejo mesa imediatamente. Ela me remete a uma coisa de natureza simbólica que está dentro da minha cabeça já, que é o conceito de mesa, a ideia de mesa, a palavra mesa, a imagem mesa. Daí depende de como a gente vai compreender essa forma de representação na mente, mas seja qual for a forma, tem uma representação das coisas do mundo que está dentro de mim que não são o próprio mundo, são representações do mundo, né?
E isso é uma coisa tipicamente humana, exclusivamente humana, que permite o trânsito do ser humano por dimensões do simbólico. Eu posso transitar entre dimensões de tempo, eu posso pensar em coisas que já aconteceram, posso antecipar coisas futuras, posso pensar em coisas que estão em outro espaço, tudo por meio do trânsito simbólico desses mediadores que fazem a intermediação entre a minha pessoa e o mundo. O ato de pôr o dedo na chama da vela e sentir dor é um ato de relação direta com o mundo, não mediada, porque é ter o fogo, meu dedo, eu ponho o dedo no fogo, queima. Pronto, é não mediado. Numa segunda vez, numa próxima experiência, a criança pode ver a vela, chegar com o dedo perto e tirar antes de queimar, só por sentir o calor, e ela vai estar sendo, então a ação dela vai estar sendo mediada pela lembrança da experiência passada com a dor, né? Ou pela lembrança da mera visão da vela, ou quando ela começar a sentir o calor, ela vai lembrar da dor e tal, e tira. Então, na primeira vez, é uma relação direta, vela, criança. Na segunda vez, é uma relação mediada pela experiência anterior. A mãe que chega e fala, não põe a mão na vela porque queima, e a criança não põe, obedecendo a mãe, ela tem uma ação, uma relação mediada entre ela e a chama da vela, mas não foi mediada pela própria experiência, pela dor sentida efetivamente, mas pela informação que ela recebeu de uma outra pessoa, né? E isso é uma coisa que, em termos educacionais, é extremamente importante. Quer dizer, grande parte da ação do homem no mundo é mediada pela experiência dos outros, né? Não, a gente não precisa viver tudo de primeira mão. Isso é essencial para os processos de crescimento histórico, de desenvolvimento histórico, senão cada ser humano estaria começando tudo do zero. Na ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. Um ganso amedrontado, pressentindo subitamente algum perigo, ao alertar o bando inteiro com seus gritos, não está informando aos outros aquilo que viu, mas antes contagiando-os com seu medo. São construídos culturalmente, quer dizer, não é que o sujeito inventa signos por si próprio, ele desenvolve a capacidade de representação simbólica inserido numa cultura que fornece para ele material para ele desenvolver esse campo do simbólico. E o principal lugar cultural onde isso acontece é na língua. Quer dizer, todos os grupos humanos têm uma língua, e a língua é o principal instrumento de representação simbólica de que os seres humanos dispõem. Aqui é importante a gente fazer uma digressão, porque a gente geralmente fala em linguagem. Na verdade, quando a gente fala em linguagem no pensamento do Vygotsky, nas relações pensamento e linguagem e tal, o termo melhor, na verdade, seria língua, porque não é de qualquer linguagem que ele está falando, não é, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem dos gestos, a linguagem facial, mas é a língua mesmo, a fala, o discurso. Como todos os grupos humanos têm uma língua, esta língua é um objeto de atenção primordial do Vygotsky, né? E vai ser muito importante para ele para pensar o desenvolvimento do pensamento e tal. Ele trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira função é a função de comunicação, quer dizer, as pessoas primeiramente desenvolveram a língua para se comunicar, para resolver problemas de comunicação. Esse aspecto da língua já está presente nos animais. Os animais também se comunicam por algum tipo de linguagem, que é gestual ou sonora também e tal, com o objetivo explícito de comunicação, de troca entre os membros da espécie. É assim que para o ser humano também a linguagem nasce. Quer dizer, ela nasce como forma de comunicação. Então o bebê, a primeira coisa que ele faz é chorar. O primeiro ato de língua dele é chorar, ou de linguagem, né? É chorar. E isso tem uma função comunicativa, ele não tem uma pretensão de transmissão de uma informação muito precisa, muito amarrada, muito conceitual, nem seria possível. Uma segunda função da linguagem, que vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, é o que o Vygotsky chama de pensamento generalizante, que é onde a língua encaixa com o pensamento. Quer dizer, é nesta segunda função que a relação pensamento-linguagem é muito forte, né? Que é assim, o fato de que
o uso da linguagem implica uma compreensão generalizada do mundo. Quer dizer, ao nomear alguma coisa, eu estou realizando um ato de classificação. Ao chamar um cachorro de cachorro, eu estou colocando aquele cachorro numa classe de objetos do mundo que são agrupáveis com ele, quer dizer, todos os cachorros seriam colocáveis naquela mesma categoria para a qual eu posso usar o rótulo cachorro. E ao mesmo tempo eu estou distinguindo essa categoria de todas as outras. O cachorro não é um gato, não é uma girafa, não é um sapato, não é uma cadeira. Então, se eu tiver uma palavra, ela já serve para eu classificar o mundo em duas grandes categorias, né? Se eu tenho a palavra copo, eu tenho já tudo que é copo e tudo que é não copo. Então, o ato de nomear é um ato de classificar. Isso é uma coisa extremamente importante porque é o grande salto qualitativo na forma de relação do homem com o mundo, que é a gente é capaz de abstrair, de generalizar, de classificar e tal. E isto é possível porque a gente dispõe de um sistema simbólico articulado, compartilhado, organizado por regras e tal, como a língua, que nenhuma outra espécie animal tem. O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento. Do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização